Agora, sobre esse assunto, sobre esse começo de ano tumultuado para o Partido Republicano, eu converso com o Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FAAP e da Fundação Getúlio Vargas. Vinícius, boa noite para você. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Conexão. Antes de mais nada, Vinícius, eu queria apresentar aqui um mapa da composição do Congresso entre republicanos e democratas, para a gente ver como é uma divisão apertada essa, né? A gente tem do lado esquerdo aqui, então, de quem está nos assistindo, a composição da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Representantes, né? Aqui, esse arco aqui de baixo mostrando o Congresso que encerrou a legislatura e o Congresso que está assumindo agora, né? Então, a gente está vendo aqui 220 cadeiras para os republicanos, 215 cadeiras para os democratas. Os democratas, portanto, avançaram um pouquinho em relação ao período anterior. Havia 3 cadeiras vagas aqui. E agora aqui a composição do Senado, né? A gente tinha a composição da legislatura anterior, 49 cadeiras para os republicanos, 47 para os democratas, 4 cadeiras que ficaram vagas aí durante a legislatura. Agora a gente tem uma composição aqui de 53 a 45. No Senado a coisa está um pouco mais confortável, uma maioria um pouquinho mais confortável para os republicanos, mas na Câmara a divisão está apertada e a gente viu já o resultado disso exatamente hoje na eleição do presidente da Câmara. Vinícius, qual é a mensagem que os discordantes do Partido Republicano acabaram deixando nesse começo de legislatura nos Estados Unidos? Em primeiro lugar, Turci, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. O que nós vimos hoje com a eleição do Mike Johnson, ou melhor dizendo, reeleição como Speaker, né, que é o equivalente ao presidente da Câmara dos Deputados, aqui para explicar para o ouvinte, o que seria o equivalente ao presidente da Câmara dos Deputados no Brasil, mostra que os trumpistas dentro do Partido Republicano não vão dar vida fácil para aqueles republicanos mais moderados. Permita-me voltar aqui um pouco no tempo para explicar melhor o que aconteceu no último ciclo ali parlamentar, lembrando que nos Estados Unidos os representantes, os deputados federais, o equivalente ao Brasil, os deputados federais, são eleitos a cada 2 anos. No ciclo de 2023 a 2024, o speaker originalmente não era o Johnson, era Kevin McCarthy, que era um deputado, né, um representante pela Califórnia, que foi emparedado, perdeu ali o apoio dos trumpistas. Então agora nós temos aí um recado muito claro para o Johnson. Se ele tentar muitos acordos com os democratas, for muito moderado ali na pauta de votações, o grupo ali de deputados trumpistas, que seriam 38 mais ou menos ali, o grupo Freedom Caucus, né? Ou seja, ali o grupo dos lutadores pela liberdade, aí numa tradução livre, nós teríamos novamente um cenário de crise em que a Câmara pode ficar paralisada, não por causa da oposição, que não tem esse poder, mas por conta dessa divisão entre republicanos mais moderados, de uma direita tradicional, e aqueles republicanos trumpistas que querem implantar uma agenda mais radical. Mas é importante notar, Turci, que houve aí o apoio de Trump à reeleição de Johnson, o que pode apaziguar os ânimos, pelo menos no primeiro momento. Quando saiu o resultado da eleição no ano passado, Vinícius, né, com Trump ganhando a Casa Branca e de uma forma agora muito mais convincente do que no primeiro mandato, vencendo inclusive no voto popular, e os republicanos também levando as 2 casas, Câmara e Senado, falou-se muito, né, em como o Partido Republicano nadaria de braçada nesses próximos 4 anos. Esse dia de hoje pode indicar que não necessariamente vai haver um rolo compressor republicano? Exatamente, Turci, porque há essa divisão dentro do partido. O Partido Republicano, ele, como qualquer partido político numa democracia, ele quer conquistar o poder. Então, muitos republicanos moderados apoiaram Trump, né? É muito fácil quem não tem poder, como acabou por acontecer, republicanos tradicionais, ex-presidentes, até chegaram ali a endossar Kamala Harris, né? Por exemplo, George W. Bush, que foi presidente de 2001 a 2009, por exemplo, republicanos ali que, em tese, seriam mais moderados. Mas, em boa parte, muitos ficaram ali silenciosos diante desse rolo compressor que foi a conquista do Partido Republicano da parte de Trump. Porque muitos, vamos voltar lá a 2021, quando Trump ali teve toda a questão do 6 de janeiro, uma clara tentativa ali de subversão da democracia americana. Muitos apostavam que Trump estava morto, e Trump aí ressuscitou de maneira triunfal.
Só que o Partido Republicano internamente dentro da Câmara está muito longe de ter posições unificadas. Tanto que o próprio Johnson, mesmo ali com o apoio dos trumpistas ali nesse último ano, ele conquistou ali uma série de entendimentos com os democratas. Então, talvez nós tenhamos muito mais moderação na agenda política do que se esperava inicialmente diante de uns Estados Unidos que estão aí com claro domínio republicano e dentro desse domínio republicano, um domínio claramente das ideias do presidente, agora reeleito, Donald Trump. Agora, embora Trump tenha apoiado Mike Johnson, né, claramente Johnson sai enfraquecido, começa já enfraquecido esse segundo período dele à frente da Câmara. Quais são as implicações para o andamento do governo de Mike Johnson já enfraquecido assim de partida? Se nós temos um presidente da Câmara, né, justamente do partido da maioria, enfraquecido desde o começo, as tentativas de avançar em questões que são cruciais para os Estados Unidos se tornam muito mais difíceis. Por exemplo, estávamos discutindo antes, você citou muito bem, a questão do endividamento. O Trump ele tem ali uma linha que quer ter um endividamento sem limites e vai pressionar que sua base ali mais radical dentro do partido leve o Partido Republicano e, por consequência, a Casa dos Representantes a adotar esse tipo de posição. Por outro lado, os republicanos mais moderados não vão querer isso. Só que para manter o poder, o Johnson, até baseado na experiência do McCarthy, né, que foi ali tirado pelos seus próprios colegas mais radicais ali em 2023, nós temos aí um cenário bastante complexo, porque o Johnson ele pode querer ser mais moderado, terá de ser mais moderado em muitas questões como economia, por exemplo. Não vejo ele ali adotando uma pauta muito radical, mas se ele for muito moderado aos olhos dos trumpistas, os trumpistas, não tenho dúvida, vão tentar bloqueá-lo, removê-lo do poder, tal como fizeram com McCarthy lá em 2023. Ou seja, temos aí o prenúncio de um período aí de grande instabilidade, ao meu ver, para a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos e, por consequência, para a administração do país. Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAP e da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado pela entrevista, Vinícius, e uma boa noite para você. Muito obrigado, boa noite, até mais.